Olá, eu sou a Amélia Dias e esse é o programa Mulher de Verdade. Um programa feito maravilhosamente para vocês que me assistem. Bom, antes de nós começarmos, eu quero fazer os meus agradecimentos especiais ao IBEN, Instituto Bertone Nova de Odontologia, que faz um tratamento muito importante na área bucal. Então, se você está procurando um dentista, se você está procurando, na verdade, um belo tratamento, porque você sabe que o sorriso ele é importante, né? Mas mais do que isso é a nossa saúde bucal. Entre em contato com eles, lá tem vários especialistas e eu tenho certeza que vai atender você com qualidade e eficiência. O telefone deles a gente está colocando no ar agora para vocês. E eu também queria mandar um beijo especial à Clinicordes, essa clínica maravilhosa, que também não é lá, você cuida da sua saúde, você faz os seus exames e a gente sabe como é importante a gente ter um lugar onde a gente sabe que existe credibilidade e que a gente tem o calor humano, né? É muito importante ir lá. Todos os especialistas, inclusive, eu quero mandar um beijo especial ao Dr. José Solano, que é o meu cardiologista e que também atende a gente sempre com muita qualidade. Lá eles atendem vários convênios, entre em contato com eles, a gente está colocando também o telefone para vocês e é muito importante, não é? A prevenção e os cuidados na área da saúde. Bom, como sempre eu inicio o programa com uma mensagem e essa semana eu pensei, atitudes positivas, eu até coloquei no meu Facebook, a primeira que eu acho que é fundamental, que eu estava precisando, era fazer caminhada. E aí eu coloquei, vamos agora colocar isso como um lema, né? E você, o que é que você está precisando, né? Que atitude você está precisando tomar pensando em você? O que é que você pode fazer hoje e começar a colocar isso dentro da sua vida para que você possa ter, não é? Mais saúde, mais alegria, mais felicidade. Então, olha, temos um combinado, né? É muito importante termos esse posicionamento, termos atitudes positivas que nos tragam o bem e a felicidade. E pensando nisso, eu busquei um texto que eu quero passar para vocês. Uma das atitudes também positivas na nossa vida, muitas vezes nós ficamos relembrando coisas do passado. E aí vai a dica. Por mais que o passado tenha tido um grande significado em sua vida, para que revivê-lo constantemente e esquecer de viver o presente. Nós temos que, às vezes, deixar um pouquinho de lado o passado, que já aconteceu, já vivemos, e pensar no futuro. Este sim. Invista no agora e foque em todas as possibilidades que o futuro pode lhe proporcionar. Afinal de contas, o futuro depende do hoje. Então, se a gente ficar pensando só no passado, nas lembranças do passado, você não vai se programar a viver o hoje e automaticamente você não vai estar investindo no seu futuro. Então eu acho que também é uma bela dica no que se refere a atitudes positivas que a gente deva, não é, estar tomando. Eu vou pedir licença, a gente vai para o intervalo, mas aí a gente volta e nós vamos estar agora no quadro com o Jonas Moraes Cardoso. Dr. Jonas Moraes Cardoso, ele é uma pessoa incrível, que tem um trabalho maravilhoso. Ele é delegado regional da seccional de Guarulhos. É um farmacêutico que vai estar falando hoje sobre a questão da dengue. Não perca, não saia daí que a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E agora, não é nesse quadro aqui, nós vamos estar com o Jonas. E aí, Jonas, que bom você estar aqui. Primeira vez esse ano, né? Primeira vez em 2019, mas agradeço novamente o convite. Olha, tá passando muito rápido, não é? Tá passando muito rápido, né? O ano começa e já está quase no final. Estamos aí cheios de atividades para 2019 novamente. Eu queria te parabenizar, que eu sei que você está fazendo uma ótima gestão, fazendo eventos, ou seja, motivando bastante, com bastantes atividades, isso é importante, né? Isso foi uma ação, na verdade, do Conselho de Farmácia. O número de dengue tem crescido muito e se tornou preocupante. E a gente percebe que a população ainda não está bem avisada, né? E é uma doença fácil da gente controlar, desde que todos tenham consciência. Por isso que a gente resolveu fazer essa ação em conjunto. Quanto tempo mais você fica como delegado regional? Os mandatos são, em média, 2 anos. Né? E aí os mandatos, a cada 2 anos abre-se uma votação, todos os farmacêuticos fazem o voto dele, na seccional ou atualmente pela internet dá para votar, e aí tudo isso depende. Nós tivemos a última eleição, que sou participante de uma chapa, é a chapa que exerce hoje a função da nossa diretoria, e estamos aí nos próximos 2 anos. Abre-se uma nova eleição e assim vai. Enquanto os farmacêuticos de Guarulhos estiverem me apoiando, né, a gente está aí nessa ação. Entendi. Me diga uma coisa, nós temos bastante farmacêuticos aqui na cidade? Passam de 2.000. Passam de 2.000. Registrados, né? A gente tem a questão do farmacêutico que ele possui o CRF, mas ele não exerce a função, e o farmacêutico registrado. Então temos mais de 2.000. Na ativa deve ter em torno de 1.000 e poucos farmacêuticos. O município oferece muitas áreas, né? Temos drogarias, temos hospitais, temos indústrias, e hoje o farmacêutico tem várias áreas de atuação. Então isso ajuda com que a gente consiga concentrar um grande número no nosso município. Isso é muito importante você estar falando, né? Às vezes tem alguém lá nos assistindo que tem vontade de fazer faculdade na área e às vezes fica meio perdido, achando que só tem um caminho. Falta mesmo esclarecimento para as pessoas, Falta, né? A gente costuma brincar assim que o farmacêutico, quando se fala em farmacêutico, sempre vai lembrar daquele rapazinho lá da drogaria. Da drogaria, né? Mas atualmente o farmacêutico tem mais de 170 áreas de atuação. Olha que beleza. Tem as principais, né? Farmácia, drogaria, hospitalar, manipulação, indústria, enfim, mas são várias áreas, quimioterapia, a investigação forense, né? Que tem a toxicologia. Então são muitas áreas. Análises clínicas, atualmente tem vários colegas farmacêuticos atuando na área laboratorial de exames clínicos. Eu trabalho na área hospitalar, e temos o serviço de farmácia clínica, que é aquele farmacêutico que acompanha o paciente, que vai ali na comissão multi, né? A gente chama de comissão multiprofissional ou transprofissional, algumas unidades chamam de transprofissional, onde tem todos os profissionais voltados para o tratamento do doente. O médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fonoaudiólogo, nutricionista. E essa união dos profissionais já é provado que traz um retorno bem melhor para o paciente. Um resultado, né? Um resultado bem melhor acompanhamento. E mais rápido, né? Trabalho na área hospitalar, mas quanto menos tempo o paciente ficar internado, melhor, né? Nada melhor do que ele se tratar. Teve o problema, a patologia, se internou, tratou, volta para casa. Esse é o objetivo do tratamento, né? E eu queria que você aproveitasse então esse espaço para estar convidando a quem não está associado, não é? Fazer parte, é muito importante, Sim, não é? A pessoa fazer parte de um grupo, estar, né, dentro das atividades, eu acho que isso daí é importante. É importante, eu deixo sim o convite para você, colega farmacêutico, Guarulhos e região, né, tem as regiões ao redor. A nossa seccional sempre tem alguma atividade em andamento, fazemos reuniões, palestras, conscientização da comunidade, e a gente sempre precisa de forças, é o colega farmacêutico que está ali atuando para fazer com que a população tenha acesso ao conhecimento. A gente costuma dizer que o farmacêutico é um profissional bem acessível, porque hoje em dia, de acordo com a legislação, toda drogaria precisa ter um farmacêutico lá dentro. E a drogaria, sempre quando ela estiver com a porta aberta, o profissional vai estar lá presente para te atender. E esse profissional, ele tem muitas informações importantes. A nossa grande preocupação é a automedicação. Então, você for na drogaria, conversa com o seu farmacêutico, esclarece sua dúvida e traga a sua dúvida para o conselho de farmácia. Tá? A gente fica na rua Leonardo Valardi,
estamos lá à disposição para atender os colegas farmacêuticos e a população também, se tiver algum tipo de problema, alguma dúvida. Essa troca, né, de experiência, eu acho que é importante, né, esse contato. Nós, às vezes, por causa do dia a dia, nós acabamos ficando presos, né, ao nosso mundo. Exato. E o mundo é muito maior do que o nosso, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode aprender quando a gente está junto com uma comunidade. E, principalmente, também quando a gente fala na questão do nosso trabalho. Então, fazer parte é algo que eu vejo que só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. A gente você falou agora dessa troca de informação, nós temos as reuniões de comissões dentro da seccional. E temos as comissões de drogaria, de farmácia hospitalar. Entre os próprios profissionais farmacêuticos, a troca de informação é muito vantajosa. Vou pedir licença, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. E aí vamos falar sobre dengue, pode ser? Pode ser, claro. Me acompanhe. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui com o Jonas, delegado seccional de farmácia, não é isso? Isso, conselho de farmácia. Gente, hoje eu estou derrubando tudo, né? Derrubei o telefone, agora derrubei meu quadrinho. Bom, no primeiro bloco a gente estava falando da importância que tem, não é, a pessoa fazer parte do conselho, como é importante as pessoas trocarem ideias, fazerem trabalhos em conjunto, isso tudo eu vejo que traz um grande benefício pessoal e profissional, com certeza. Mas agora, nesse quadro agora, no segundo quadro, nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que às vezes as pessoas escutam, mas não percebem que atitudes têm que serem tomadas, né? E a observação de que às vezes a atitude faz a diferença também no que diz respeito ao tratamento. Vamos falar sobre a dengue, não é isso? Sobre a dengue. A gente falando de dengue, já inclui aí dengue, zika e chikungunya. São as 3 doenças aí que estão afetando bastante. Como eu disse no início, o Conselho Regional de Farmácia propôs essa ação em conjunto, em todas as seccionais, para que a gente levasse para a população a informação. Porque o crescimento foi muito grande, eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês, mas já subiram mais de 200% dos casos de dengue já diagnosticados. Nós fizemos o mês passado uma ação aqui em Guarulhos, eu trouxe as imagens para mostrar. A gente conseguiu perceber quanto a população está carente desses dados, Você dessas quer que já informações. coloque as imagens? Daqui a pouquinho a gente coloca. Tá, deixa você eu já... pede para ele quando você chegar o momento, Tá. tá? Nós fizemos algumas orientações, passamos algumas informações e questões básicas, porque tinha gente que ainda não sabia como que o mosquito Aedes aegypti proliferava, né? Então, reforçando, é água parada. Tudo aquilo que você tenha no quintal da sua casa ou até dentro de casa que possa ter água parada precisa ser observado. A gente não diz que não possa ter as plantinhas. Tem gente que ainda como, poxa, mas eu tenho as minhas plantinhas lá. É só tratar, né? Tem a orientação de colocar areia no vaso da planta para que não tenha água parada. Teve um senhor que ele comentou com a gente no evento que ele tinha alguns materiais
estocados no fundo do quintal e cobriu com uma lona. Ele não observava, mas a lona forma, né, composições ali que acumulam a água. Então é muito importante. Um detalhe primordial, a dengue são 5 tipos de dengue e no Brasil são 4 tipos que já foram identificados. E quando a gente fala, né, associa o farmacêutico à dengue, tem muita informação de não tomar o medicamento em caso de suspeita de dengue. E é uma informação que no comercial do medicamento tem, quando se fala de qualquer reação da dengue, fala-se essa frase, mas ninguém explica o porquê que não pode, né? Alguns medicamentos, eles possuem a ação de ser antiagregante plaquetário. Numa linguagem popular, afina o sangue. E uma das fases da dengue, de acordo com o diagnóstico, existe a fase da dengue hemorrágica. Imagine se a pessoa tem alguns sintomas e ainda não diagnosticou e toma um medicamento que contém uma dessas composições que cause o sangramento, enfim. Já está com a dengue hemorrágica ainda não diagnosticada e toma um medicamento que vai afinar o sangue. A pessoa vai ter um agravamento nesses sintomas. Então, os sintomas mais comuns da dengue: dor de cabeça, febre alta, mal-estar, um cansaço excessivo. Vai procurar o médico, vai investigar antes, né? Evite tomar medicamento sem a orientação de um profissional. Mesmo assim, se for tomar, eu deixo a informação esclarecida. Procure o seu farmacêutico, esclareça a sua dúvida. Por isso que a informação diz, em caso de suspeita de dengue, não utilizar o medicamento. É uma informação simples, mas que pode salvar vidas. Se a gente já puder mostrar as informações que vieram aí, olha só a diferença que houve de 2018 para 2019. Então tínhamos 62 mil casos em 2018. Em 2019, até o mês de março, já passamos dos 200 mil casos já diagnosticados. Aumentou muito. Muito, muito. E aí o mais agravante, né, o número de mortes. Então a gente sabe que a dengue é uma doença grave, pode levar à morte. Foram 37 casos no ano de 2018. Em 2019 já chegamos a 62 casos. Né? Então é uma elevação muito grande e assustadora. Olha, em São Paulo, 31 casos. Esse é o folder, né, o folheto que nós entregávamos nas ações do Conselho. E nós entregamos ali na área da região central de Guarulhos. E quando a gente entregava o folhetinho, ainda a gente conseguia parar para conversar com as pessoas. E a gente passava ali até os dados do farmacêutico que estava fazendo a orientação e deixava aberto para eles entrarem em contato se surgisse alguma dúvida, alguma coisa. Aí são só algumas imagens, algumas informações dos colegas que fizeram lá a ação com a gente. Tem ali o colega que abordou a praça. E pode passar, pode deixar lá. Aí foi um caso inusitado. Durante o evento, nós estávamos ali na Praça Getúlio Vargas, falando a respeito, e a própria população me parou e me chamou e falou: olha, vocês estão falando a respeito da dengue, sobre a precaução da dengue, e olha o nosso lago como está. Então ali são as imagens daquele lago central que tem na Praça Getúlio Vargas. A gente já pede a ajuda aí, né, da prefeitura para dar uma atenção especial lá. Você veja bem, né? O que a gente pode observar aqui durante a sua entrevista, né? Primeiramente, achei que foi muito importante, é muito bom a gente poder estar abordando temas que vão trazer para a população conhecimento, esclarecimento, para que as pessoas possam, né, não ter problemas com saúde, porque a saúde, gente, é fundamental na nossa vida, né? Exatamente. E perder um ente querido, então, pelo amor de Deus, né? Então a gente pode evitar. E três coisas eu achei super importante, embora eu queira parabenizar num todo o quadro. Mas a primeira foi você poder falar que como nós temos que tomar cuidado com a medicação. Em caso de suspeita, gente, isso pode levar à morte, não é? Então, Exatamente. Não tomar esses medicamentos se você tiver com algum sintoma que você muito bem colocou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque às vezes é tão automático, a gente tem as nossas crianças, a gente tem os nossos idosos, então às vezes dependem também da nossa atenção. Então,
muito cuidado com relação a isso, né? Uma outra coisa que eu vejo também que é super importante que você colocou é que, olha só, né? Nosso município, né? Infelizmente, no centro da cidade, né? Nós encontrarmos um lago que está assim de uma forma não tratada e que isso pode ocasionar, não é, gerar e proliferar quantos insetos, não é isso? Exatamente, a gente está falando da dengue, mas Então, com certeza a água parada na situação que estava lá pode gerar muitos outros então a gente aqui problemas. encarecidamente, né, vem solicitar que o órgão público realmente tome uma atitude e que faça o que é necessário para que dê um exemplo, né, à comunidade de como isso é uma coisa que pode ser evitada quando a gente toma uma atitude correta, uma atitude que realmente não venha trazer grandes benefícios. Então, por favor, vamos mais uma vez incentivar, eu também, em nome do Programa Mulher de Verdade, solicitar para que os órgãos públicos realmente tomem atitude com relação a esse lago e os demais que podem existir no nosso município, né? E uma coisa que eu achei também bacana que você colocou, porque muitas pessoas às vezes ficam preocupadas só com a parte externa da casa, né? A parte e você interna colocou também. a parte interna. Então, às vezes a pessoa pensa que, por exemplo, ela tem lá a plantinha, ela tem lá alguma coisa que está num lugar meio fechado e que lá o mosquito não vai proliferar. E isso não é verdade, né? Não, é verdade. E por isso que eu dei um ênfase na plantinha, Foi muito bom. porque nós ouvimos esses casos. Teve uma senhora que passou e falou, mas eu tenho várias plantinhas, eu vou ter que tirar? Não precisa tirar, só precisa tratar. Coloca areia no pratinho, ou se não tiver areia, só troca com maior periodicidade. E no caso que a pessoa às vezes cobre, mas com o que ela cobre, aquilo mesmo acaba servindo de reservatório de água parada. Então, tem que ter cuidado, que foi o caso da lona, né? Tem aqueles materiais que são mais comuns, né? O pneu, a garrafa que fica lá no quintal, uma bacia que vai acumular mesmo. Mas a lona foi um caso fora que a gente não ouve muitos comentários. Exatamente. E tem vários casos que acontecem mesmo. Principalmente se perto da sua casa tiver um terreno abandonado ou se tiver um canteiro de obras, fica atento, vai lá dar uma olhadinha. Tem os agentes de saúde, né? Então o Conselho de Farmácia faz esse serviço. Se não tiver o contato, não tiver um acesso fácil ao Conselho de Farmácia, vai até um agente de saúde, notifica, que a gente faz um trabalho para ir lá olhar também juntamente com a prefeitura. Você sabe que aí eu diria que nem um alerta à prefeitura, embora a prefeitura ela faça, mas ela não consegue às vezes dar conta também. E aí eu vou falar para você que é do município, você que está me ouvindo, você meu amigo, minha amiga, cuidado com o lixo, né? Hoje a gente encontra às vezes, por exemplo, sofá, sabe, móveis, né? Na rua, as pessoas pegam e colocam na rua, ou então as pessoas vão lá e pagam uma pessoa para retirar e essa pessoa pega esse carrinho e coloca transporta para um outro local e aquilo fica ali. Então, muito cuidado com isso, né? Eu acho assim, a responsabilidade de nós termos o mundo que nós merecemos é de cada um de nós, né? Então, cada um de nós temos que ter a responsabilidade pessoal, né? O compromisso de nos gostar, nos amar, né? Procurar coisas boas para nós mesmos e também ensinar, né, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por favor, né, não jogue na rua, não jogue na avenida, não despeje num riacho qualquer, porque é por isso que não consegue, não é, na verdade, ter grandes problemas. Veja quando vem as chuvas, não é? Aqueles bueiros, tudo. Então, por favor, né, vamos começar todos nós nos unirmos e termos atitudes inteligentes, né? Atitudes que vão trazer benefício para todos. Muitas vezes a pessoa tem a casa linda, maravilhosa, mas aí do lado ela joga tudo lá, né? Num terreno baldio. Só transfere o problema, né? Pois é. E para ela mesmo, porque automaticamente é muito próximo da residência dela. Então ela vai estar afetando a saúde da família dela e a saúde da família como um todo, né? Então a gente tem que ter, eu vejo esse comprometimento e aí vai a nossa dica de hoje, não é? Exatamente, você falou é muito importante porque a pessoa às vezes está focada ali naquela região, mas é um contexto geral. E daí a importância, por isso nós fomos levar a informação para a população. Exatamente. É importante conscientizar os profissionais da saúde? Claro, mas o profissional da saúde ele vive a saúde. E nós somos
a campo justamente para isso, porque nós vimos que a deficiência está no conhecimento da população mesmo. É isso mesmo. Bom, a gente praticamente acho que está encerrando o quadro, Jonas. Jonas, olha só. Passa muito rápido, não é verdade? Muito rápido, é verdade. Mas olha, você se sinta sempre à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Agradeço. E mais uma vez eu quero parabenizar o teu trabalho enquanto farmacêutico, enquanto no conselho também. E vamos aí, a luta pode contar sempre com o programa Mulher de Verdade, com a minha pessoa, para a gente poder estar junto nessa campanha e fazendo a nossa parte, né? Agradeço muito a você que está nos assistindo e espero que nos encontremos mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, hein? Por nada. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, porque agora vem também, né, uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão adorar e um tema super incrível com o Marcelo. Estamos de volta com Mulher de Verdade, gente. Esse programa maravilhoso que eu só tenho que agradecer. Eu estou feliz da vida, estou começando assim esse quadro com o meu coração com muita felicidade. Acabei de receber aqui o presidente nosso, né? O Fernando Mauro, essa pessoa maravilhosa que também, né, sempre pensando em melhorar, trazer mais benefícios para a nossa TV e para a nossa cidade. Bom, agora no programa um quadro Saúde em Dia. É isso mesmo, como é importante a gente estar com a saúde em dia, né? Sempre. E a gente está aqui com o Marcelo, esse psicólogo que eu tenho certeza que após esse quadro, você vai parar, refletir, observar melhor e saber conduzir a sua vida de uma forma que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios. Como sempre, você preocupado com uma pauta inteligente, né? É isso daí. Muito obrigado mais uma vez, Amélia, por estar aqui no seu programa, de volta aí com o quadro Saúde em Dia. Obrigado a você também, a audiência aí poderosa de Guarulhos e da Grande São Paulo, que estão sempre me parabenizando aí pelo programa, pelo quadro. E é isso que a Amélia disse, né? Um quadro bastante importante, interessante, sanando dúvidas acerca da saúde, atualidades, bem-estar. Um quadro, pessoal, geralmente que traz bastante alegria, informação, porém hoje com um tema um tanto quanto polêmico, né? Nós iremos abordar hoje um pouco a respeito do massacre da cidade de Suzano, que ocorreu no mês passado, no dia 13, tá? E o tema hoje do programa é O Perigo Pode Estar ao Lado, para a gente ter uma ideia, uma noção de como detectar, tomar cuidado, ficar atento com perfis psicopatológicos, né? Pessoas que de repente a gente não imagina que podem fazer uma atrocidade como essa. Não só uma atrocidade com o outro, mas uma atrocidade contra ela mesma. Haja visto que as pesquisas mostram que os casos de suicídio têm crescido de uma maneira exorbitante, né? 65%
entre os adolescentes nos últimos 10 anos. O SUS, a saúde brasileira, talvez não tenha se dado conta disso, mas é alarmante como esses números têm crescido. Então hoje a gente vai falar desses casos, mas focando também, né, nessa atrocidade, nessa tragédia que aconteceu na cidade de Suzano. Antes de nós darmos continuidade ao tema, eu acho que é importante você passar os seus contatos. Porque às vezes muitas pessoas podem estar nos assistindo, estão precisando ter esse acompanhamento, conhecem alguém e ficam meio perdidos, não sabem aonde procurar, não sabem. E como você vem no programa, eu acho que acaba criando esse elo, né, de confiança, de credibilidade, que a pessoa passa a conhecer você mais de perto. Exatamente. Então não deixa de perder essa oportunidade de você estar auxiliando as pessoas, também passando seus dados. Claro. Pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, né, o psicólogo Marcelo, através do WhatsApp, que é o 98336-7899, né, o 98336-7899. Eu tenho um consultório aqui no centro de Guarulhos, na rua Luiz Facini, número 591, e atendo também na região do Tatuapé. Para vocês também seguirem meu Instagram, é o @psico0076, psico0076. Podem me seguir, mandar sugestões de pauta para o programa, que é sempre muito bem-vindo, né? Perguntas, tirarem suas dúvidas, que estarei à disposição aí da audiência para sanar qualquer tipo de dúvida. Até eu queria te parabenizar, estou acompanhando seu Instagram e eu estou vendo que você está colocando lá informações, eu achei que está bem bacana, viu? Parabéns, é isso que a gente precisa mesmo. Sim, muito obrigado. Eu achei que você está dando uma atenção, um carinho todo especial às pessoas que te acompanham. Bom, então vamos lá ao tema, né? Sim, pessoal, eu acho muito importante que a gente desmistificar um pouco acerca dessa tragédia, né, que aconteceu na cidade de Suzano, um massacre, né, no colégio de Suzano, no qual 2 adolescentes cometeram aquela atrocidade e depois vieram a se suicidar, né, e muito se falou, né, Amélia, muito se comentou, muito se falou, muitas dúvidas pairam no ar, né, então eu, enquanto psicólogo, quero desmistificar uma coisa. Primeiro passo, primeiro fator a ser abordado, que eu tenho ouvido, escutado muita gente falar, né, o bullying, porque eles jogavam videogame, possivelmente sofreram agressões, o professor menosprezava. Pessoal, o primeiro passo para que isso aconteça é necessário que exista uma doença mental, tá? Então vamos já desmistificar isso. Vamos deixar de lado essa questão do bullying, do videogame, de que eles tiveram uma vida difícil. Isso pode influenciar, isso pode potencializar, desde que, um fato preponderante, tem que existir uma doença mental inserida nesse quadro. Então, um dos dois, né, não necessariamente os dois, que a gente vai falar mais tarde a respeito disso, um dos dois tinha uma doença mental, uma psicopatologia envolvida, seja ela esquizofrenia, psicopatia, mas uma doença mental existiu nesse caso. Então esses fatores eles podem potencializar, mas não é o bullying, não é o videogame, não é uma vida difícil que despertou, que fez com que ele fosse lá e cometesse essa atrocidade. Num primeiro plano, né, existe sim uma doença mental. Eu achei interessante você falar que não necessariamente pode ser os dois, porque um pode se deixar levar pelo outro. Exatamente. Amélia e toda a audiência de Guarulhos, né? Existe desde os primórdios, né, desde séculos atrás, os franceses catalogaram isso chamando de folie à deux, né? Folie, né, é mania, loucura, e a deux, a dor, né? Então, é uma psicopatologia que desde a época da França antiga, da França medieval, já existia esse termo, a loucura, a mania, a dor, no qual 2 ou mais pessoas participam de uma tragédia como essa, né? Foi muito legal essa sua observação, porque muitas pessoas me perguntaram, nossa doutor, mas como pode 2 pessoas doentes mentais se reunirem para cometerem isso? Aí é que tá. No caso de folie à deux, você tem um indutor e um induzido. Eu não acompanhei o caso desses 2 adolescentes, mas enquanto psicólogo tenho propriedade para falar. Muito provavelmente um deles era o indutor,
aquele que tem uma esquizofrenia, uma psicopatia, uma doença mental, e o outro, por ter uma mente suscetível, influenciável, é o induzido. Então, esse fenômeno de folia AD, ele pode acontecer numa empresa, num chefe neurótico que influencia seu funcionário, numa família. Nós já tivemos muitos casos também na história. Charles Manson liderou uma seita nos anos 60 nos Estados Unidos e muitos dessa seita cometiam atrocidades. Então, no caso do massacre de Suzano, o que ocorreu foi isso: um indutor com uma doença mental e um induzido com uma mente fraca, que acabou sendo influenciado e os dois cometeram essa tragédia horrível. Você veja bem, você falando sobre isso, eu fico pensando, não é? Já são 2 casos em que as pessoas podem estar já atentas e observando, uma vez que o tema a gente fala que o perigo está ao lado. Então, essa pessoa que você de repente conhece, você tem ali presente, que é muito influenciado, que se deixa levar, não é, pelas pessoas, né, não tem uma opinião assim firme, já é uma pessoa preocupante. Exatamente, uma ótima observação. Não só esse caso, como o caso também daquela pessoa que dá indícios, né? Outro assunto que foi muito levantado, né? Nossa, mas como isso? Como ele pôde fazer isso? Como que isso surge? Pessoal, isso não surge da noite para o dia. Uma pessoa não pensa hoje que vai matar várias amanhã. É uma doença. Assim como é aquela pessoa que tem um problema no pulmão, ela já vem tossindo há algum tempo. A pessoa que tem depressão já vem ficando isolada há algum tempo. A pessoa que está com problema numa região articular já vem mancando há algum tempo. Então esse garoto provavelmente ele já dava indícios. E pelo que eu pude apurar a respeito do caso, era um garoto com uma adolescente que já não frequentava a escola. Você veja que interessante, o que já não é comum. Um garoto que era muito recluso, o que também já não é comum. Então são indícios que a gente deve ficar atentos. A verbalização dessas pessoas. A pessoa que comete um suicídio, ela não comete de uma hora para outra. É muito comum que ela já venha comentando que não aguenta mais, que pense em fazer uma besteira, que qualquer hora ela vai se matar e que infelizmente muitas vezes a gente não dá atenção, achando que é frescura, que não vai fazer isso. O mesmo caso de um psicopata ou alguém que tem uma doença mental. Essa pessoa vem dando indícios. É uma pessoa reclusa, que faz comentários agressivos, que se isola, está longe da escola, está longe da família, o que não é muito comum. Então a gente tem que abrir os olhos para isso. Veja bem, né, quando você fala essa questão de que, por exemplo, a pessoa ela fica reclusa, ela fica, ou então o contrário, que ela fica dando, né, indícios que quer se matar. Exatamente. E ainda existem ditados populares que fala quem fala muito, pouco faz, né? Então, olhe só. Né? Às vezes a pessoa fala, ele fala tanto, não vai ter coragem. Não é bem assim. Esse ditado não se enquadra com esse caso, pessoal. Sempre que houver uma verbalização, uma atitude um tanto quanto anormal, liga pra gente um sinalzinho de alerta. E aí você tem que acompanhar essa pessoa, pedir uma ajuda e de repente conversar com os familiares, orientando para uma ajuda de um profissional qualificado. Marcelo, vamos parar um pouquinho só para... Vamos para o intervalo, vamos lá. Isso, a gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não que a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, com o quadro Saúde em Dia, com o psicólogo Marcelo. Hoje o nosso tema, gente, é o perigo pode estar ao seu lado, né? E você não observar. Então vamos ter sempre atenção, porque os alertas vêm, os sinais demonstram e muitas vezes nós deixamos passar. Marcelo, vou dar prosseguimento porque eu estou achando super importante não só o tema, mas assim as informações que você está passando, né? Que eu acho que a gente tem que realmente abrir os nossos olhos, claro, né? Sim, é um tema triste, né, Amélia? A gente gostaria hoje de estar falando sobre coisas mais alegres, né? Como é a temática do nosso programa. Porém, é uma tragédia que infelizmente ocorreu e esse programa tem essa função, como eu sempre digo, de uma utilidade pública, de sanar as dúvidas e questões da população guarulhense e da Grande São Paulo. E agora, nesse bloco, a gente vai responder algumas perguntas aí da nossa audiência. Quero parabenizar toda a audiência de Guarulhos, que tem prestigiado muito o programa da Amélia. Como eu sempre digo, eu tenho um consultório na região central e, consequentemente, eu almoço ali pela região e tem sido cada vez mais comum as pessoas se dirigirem a mim e mandarem um abraço para você, viu, Amélia? Que bom, o pessoal manda abraço para a Amélia e parabeniza o programa também, esse quadro Saúde em Dia. Muito obrigado a todos, tá? E respondendo aí a audiência, a gente já recebeu aqui uma pergunta, Amélia, da Shirley, do Jardim São João. Olha que legal, toda Guarulhos aí assistindo o programa. Um beijo, Jardim São João. A Shirley pergunta, um abraço, viu, Shirley? A Shirley pergunta o seguinte: Marcelo, por que esse tipo de tragédia tem acontecido tanto em escolas? Olha que interessante. O pessoal tem perguntado realmente bastante a respeito disso. Pessoal, existe algo dentro da psicologia chamado inconsciente coletivo. Eu sou um psicólogo de abordagem junguiana, né? Sigo o Jung, né? Que trabalhava muito a questão do inconsciente coletivo. Então, dentro do consultório, é muito comum, eu trabalho com interpretação de sonhos. Quando você atende uma pessoa que veio do interior, uma pessoa da roça, uma pessoa que viveu mesmo no interior, né? É muito comum que essa pessoa sonhe com cenários do sertão, da roça, da mata. Quando você aborda, conversa, atende um atleta, é muito comum que ele sonhe também com o campo de futebol, com a quadra, com a atividade física. Uma pessoa que é muito vidrada no trabalho, sonha com o trabalho direto. E do rapaz que tinha uma doença mental, faz parte do inconsciente coletivo dele a questão do colégio, né? Porque é uma faixa etária que frequenta o colégio, ele, embora não estivesse frequentando, mas já foi estudante. Como eu disse lá no primeiro quadro, o bullying, as agressões não fazem com que ele possa cometer essa atrocidade, mas potencializa isso. Então fazia parte do inconsciente pessoal desse rapaz, o cenário escolar, os jovens, os professores. Então automaticamente ele partiu para esse cenário, assim como a tragédia de Columbine nos Estados Unidos, né? Tem acontecido muito isso em escola, né? Por se tratar do ambiente que esses jovens que sofrem de doença mental estão inseridos. Mas se fosse um doente mental que trabalhasse no metrô, que trabalhasse numa outra empresa, poderia ter ocorrido num outro cenário também, tá ok? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. A Ruth de Cumbica, um abraço, viu, Ruth? E um abraço a todos aí de Cumbica também, esse bairro tão importante aí da nossa cidade. Ela pergunta: Marcelo, podemos identificar alguém que possa fazer isso? Olha, Ruth, alguém que possa fazer isso é um tanto quanto complicado e difícil. E vou um pouco mais além. Sempre irá existir, infelizmente, essas atrocidades, né? É uma declaração tanto quanto forte e polêmica, mas é ciência. Freud já dizia, a natureza humana é perversa, né? Mas é o que eu estava falando no outro bloco. A gente pode identificar através de comportamento um tanto quanto anormais, que fogem um pouco da curva, né? Aquela pessoa muito isolada, a verbalização de algumas pessoas, de que eu não aguento mais a vida, de que eu quero me matar, e qualquer hora eu vou entrar naquela empresa e vou matar todo mundo. No consultório, na prática clínica, a gente ouve às vezes crianças e adolescentes: não aguento mais aquela escola,
qualquer hora eu vou matar todo mundo. Através de desenhos, um rabisco um pouco mais forte, cores mais sinistras e obscuras. Então é possível a gente identificar. Recentemente, inclusive, após esse massacre de Suzano, eu atendi um caso no consultório do qual a coordenadora escolar me disse que um garoto, um aluno, havia dito isso para ela, que qualquer hora entraria na escola e que mataria todo mundo. E infelizmente essa coordenadora, conversando comigo, ela reconheceu que ela não levou muito a sério, ela deixou um pouco para lá. E eu, enquanto psicólogo, profissional da área, orientei para que chamassem os pais e que desse um suporte mais próximo desse garoto. É uma verbalização forte essa e que não pode deixar passar despercebido. Então, Ruth, a gente pode identificar através desses atos, gestos e verbalizações. Aí num caso, só interrompendo Sim, claro. um pouquinho, mas num caso como esse, por exemplo, quando você identifica, né, o correto seria levar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para um psicólogo, né? Exatamente, encaminhamento ao psicólogo e, se necessário, encaminhamento ao psiquiatra também. O psicólogo, ele é um profissional habilitado para verificar se o caso é comportamental ou se o caso é medicamentoso. Uma vez sendo medicamentoso, esquizofrenia, alguma psicopatologia mais complexa, algum transtorno, é encaminhado para o psiquiatra, né? Então, o encaminhamento é prioritário num caso como esse. Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Temos uma 5 pergunta agora. minutinhos. Oi? 5 minutinhos. Ok, vamos lá. Uma pergunta agora da Soraya do Secap. Opa. É possível prevenir esse tipo de tragédia? Um abraço, Soraya. É possível. Não só na parte que eu estava dizendo, de você detectar esses trejeitos, verbalizações e gestos, como também a parte estrutural das escolas. Eu atuo muito em escolas aqui de Guarulhos. E, infelizmente, eu tenho entrado em algumas escolas que, às vezes, eu chego e eu nem me identifico. Eu já entro e, quando eu vou ver, eu já estou dentro da sala de aula. Então, você, pai, mãe, que está assistindo o programa, e quando vai visitar uma escola, não se atente apenas se a escola é bonitinha, se tem área verde, se tem salão de jogos, se tem playground. Se atente à segurança dessa escola, se tem uma portaria, se é preciso se identificar na portaria, se tem segurança. Isso é muito importante, porque tem me chocado isso. Eu tenho entrado em algumas escolas, tanto públicas como particulares, e às vezes eu entro e nem me identifico. Então se atentem a isso também. É um alerta, né? É um alerta, Amélia. Então são várias formas que a gente pode, né? Sim, claro. Protegendo os nossos e observando também como é que estão sendo as Não suas só reações. na saúde mental, mas na parte estrutural também das Isso. escolas que acolhem essas crianças. E pedir ajuda, né, gente? Pedir não ajuda adianta sempre. também você identificar e você não tomar uma atitude. Então tem que pedir ajuda, tem que Exatamente. procurar um profissional. Isso daí. É isso aí, né, Marcelo? Isso daí. Espero que eu tenha sanado a dúvida. Com né? certeza, com certeza. O tempo passa rápido, né, Amélia? E sabe que eu gostaria de fazer um pedido para você? Claro. Mas você poderia, numa das vezes que você vier, falar um pouco sobre a pauta, sobre essa sua área. Você falou para mim que a questão dos sonhos, achei muito interessante isso. Ótimo, ótima ideia. Fica essa ideia de pauta aí para o próximo programa, falar sobre sonhos, né? Qual a importância dos sonhos na nossa vida. Não é isso? Ótimo. Muito obrigada, hein, Marcelo? Eu que agradeço e muito obrigado a toda a audiência aí. Até o próximo programa. E obrigado pelas perguntas, isso é muito importante, a gente fica muito feliz. Assim a gente está encerrando já? Oh, meu Deus do céu, que pena, mas a gente volta. Por isso, meus agradecimentos especiais a você que está me assistindo, ao Senhor, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, aos meus convidados. E com a promessa que nos encontramos no próximo programa. Eu estarei te aguardando.